Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, verso 41. Mateus 22, 41. Eu lerei do 41 até o 46, que é a última porção deste capítulo. Vamos abrir a palavra de Deus, deixe-a aberta, vamos orar e depois eu farei a leitura desta porção. Graças te rendemos, ó Deus, porque dentre os atos de adoração ao Senhor, temos este de edificação, onde com o povo do Senhor, lemos a Tua palavra, com a finalidade de ouvirmos a Tua voz por meio da exposição da mesma, a pregação da palavra do Senhor. Momento tão importante, ó Deus, central no culto, pelo que rogamos ao Senhor a graça de sermos iluminados pelo Teu Santo Espírito, a fim de que aprendamos, ó Deus, e não somente isto, pratiquemos o que temos aprendido e o que temos crido acerca do Senhor, das Tuas obras, de nós mesmos, tudo conforme a Tua palavra. Assim nós pedimos, ó Pai, entregando a vida de cada um de nós nas Tuas mãos, a começar em mim. Nós rogamos isto em nome de Cristo, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam-lhe eles: de Davi. Replicou-lhe Jesus: como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que nós devemos atentar quando vamos entrar em um relacionamento com alguém é exatamente conhecer quem é esta pessoa. Eu imagino que se você quer ter um relacionamento, que ele se torne um relacionamento duradouro, crescente, benéfico, você vai querer saber quem é esta pessoa com a qual você está o quê? Se relacionando. Tanto é que quando alguém faz algum alerta sobre esta pessoa, você fica reticente, pensativo, considerando se de fato vale a pena estender aquela conversa e estabelecer realmente aquela amizade. E isso é natural e necessário. Agora, se isso se dá nos relacionamentos humanos, e deve acontecer, tanto é que os pais, ensinam seus filhos com relação a esse cuidado que eles devem ter. Olha, cuidado com quem você está andando, é filho de quem, faz o quê, vive aonde, não é? Tem essa preocupação. Muito maior deve ser a nossa questão no que diz respeito ao aspecto espiritual. Muito maior, infinitamente maior. E esse padrão, irmãos, nós não criamos, nós recebemos. Por quê? Porque o Senhor Deus, quando entrou em relação conosco, Ele tratou, em primeiro lugar, de se identificar, dizer quem Ele é. Era, é e será. O que é que Ele faz? Quais são os seus propósitos? E na medida da proporção suportável por cada um de nós, Ele deixou isso muito claro aqui na sua palavra. Por exemplo, quando Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo do Egito, uma das coisas que Moisés apontou para o Senhor é: quando eu chegar lá, que o povo perguntar quem te enviou, o que é que eu vou dizer?
Aí Cristo, ou melhor, o Senhor, revelou a sua identidade, não foi? Diga que eu sou quem enviou. E a partir dali você tem o nome conhecido de Deus, né? Jeová ou Yahvé. Eu sou, é minha identidade, eu sou o que sou. Então você tem, da parte do próprio Deus, esta inclinação, disposição e atitude de revelar-se a si mesmo, para que não haja confusão, e você saiba de fato com quem está se relacionando e, logicamente, as implicações disso. Quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo, era necessário também que ele se identificasse, mesmo sendo Deus, para que aqueles que estivessem ali naquela época pudessem então reconhecê-lo, e conferindo o que a Escritura dizia, então vissem, olhassem e confirmassem: ele é de fato o Messias prometido, o Cristo de Deus ungido, o Filho de Davi, aquele que veio para morrer e nos salvar de nossos pecados. O Evangelho de Mateus mostra isso com muita clareza. Por exemplo, abra sua Bíblia aí no capítulo 1. Logo no capítulo 1, você já vai ver uma identificação acerca da pessoa, da identidade de Cristo Jesus. Verso de número 1, do capítulo 1 de Mateus. Olha o que é dito, ó. Livro de quê? Da genealogia de Jesus Cristo. Então é dele que se está falando. Filho de quem? Davi, e filho também de quem? De Abraão. Então já está contando quem ele é. Ainda no capítulo 1, você vai observar, no verso 20, a mesma referência, nos seguintes termos: enquanto ponderava, que ele está falando de José, nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha aí, quem é Jesus? Alguém que foi gerado em Maria a partir de uma ação do Espírito Santo. Mas não para por aí. No transcurso do Evangelho de Mateus, isto vai ficando ainda mais evidente. E aí o Senhor Jesus Cristo vai mostrando de modo mais claro ainda quem ele é. Por favor, agora vamos para o capítulo de número 16 de Mateus. Agora o próprio Cristo Jesus vai questionar os seus discípulos sobre a sua identidade. E note que na pergunta que ele faz acerca da sua identidade, ele quer saber também o que é que as pessoas dizem sobre ele, não é só os discípulos, porque todos devem saber quem Jesus é. Então, verso 13 de Mateus 16. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Qual é a minha identidade? Aí Pedro, inspiradamente, responde. Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de quem? Do Deus vivo. Então, está aqui evidente que o Evangelho de Mateus está mostrando quem Jesus é. Mas pasmem, irmãos, aqueles que mais deveriam reconhecer quem Jesus era, não reconheceram. Que eram exatamente os líderes religiosos. Tanto é que começaram a entrar no embate com Cristo Jesus. Inicialmente mais brando, mas à medida que o ministério do Senhor Jesus Cristo ia acontecendo, sendo realizado, maior era a perseguição e mais clara, ao ponto de chegarmos no capítulo 22, que nós lemos, quando sem nenhum pudor, estes líderes religiosos, dentro da sua artimanha, levantaram pessoas inicialmente, depois eles mesmos foram, para questionar ao Senhor Jesus Cristo, para colocá-lo numa situação difícil, pois se ele respondesse de modo errado a uma das perguntas, poderia ficar embaraçado, ou com as autoridades romanas, ou com o povo. Então é nesse contexto que nós estamos, onde a identidade de Cristo está sendo revelada,
mas aqueles que deveriam ser os primeiros a reconhecer, e portanto, como consequência disso, se dobrarem diante de Cristo Jesus e adorá-lo, não fizeram, pelo contrário, perseguiram mais e mais. Então eles fazem, nesse capítulo 22, 3 perguntas. A primeira, você vai ver aí no capítulo 22, verso 15, quando questionam a Cristo sobre a questão do tributo. É lícito dar tributo? Aí Cristo responde, é sim, dá a César o que é de César e o que? A Deus o que é de Deus. Depois eles enviam outros, verso 23 ao 33, perguntando sobre aquela questão, quando essa mulher que teve vários esposos, chegar o dia da ressurreição, ela vai ser esposa de quem? Eles dizem, olha, vocês não entendem, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o quê? O poder de Deus, na eternidade não se casam e também não se dão o quê? Em casamento. E Jesus Cristo com sabedoria saindo de cada pergunta de modo assim, perfeito, irretocável. Finalmente eles mesmos vão a Cristo Jesus, aí você tem o verso 34 ao 40, onde agora eles perguntam a Cristo Jesus, não é? Qual era o grande mandamento da lei? E aí Cristo diz também de modo muito sábio, né? Amar a Deus acima de todas as coisas, esse é o primeiro, e o que ele diz aqui? E grande mandamento, ou seja, dele vem todos os demais. O segundo, diz Cristo, semelhante a este amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele fecha dizendo, destes 2 mandamentos dependem toda a lei, o quê? Então, o que é que temos aqui? A identidade de Cristo sendo revelada, o que era necessário, mas aqueles que deveriam reconhecer não reconhecem, pelo contrário, eles o quê? Eles estão em luta com Cristo. E aí fazem essa série de perguntas. Parece que a situação parou, mas não. Porque agora o jogo inverte. Até agora Cristo foi indagado. Mas nesse momento, do texto que nós lemos hoje à noite, do 41 ao 46, Cristo agora vai perguntar aos líderes, esses falsos líderes. E as perguntas que Cristo Jesus faz estão dirigidas a um único assunto. Cristo quer mostrar a esses líderes quem Ele é. Quem Ele é. Para deixá-los sem qualquer alternativa de escape. Para que eles não tenham qualquer desculpa para quando forem julgados, ou fossem julgados, quem sabe dizer assim, mas eu não sabia. Não, sabia sim, porque vocês foram interpelados por mim mesmo, e vocês não se quedaram diante desta grande revelação. Essas perguntas que Cristo faz, elas são importantes por isso, porque revela a identidade, mas Cristo em sua sabedoria, confunde a sabedoria desses tolos, porque ele usa a própria Escritura, que eles diziam ser mestres nela, para contradizê-los. Cristo não inventa uma pergunta da sua cabeça, ele faz a pergunta usando a Bíblia. Portanto, se eles fossem de fato mestres da lei, no sentido mais pleno da palavra, deveriam que, de fato, tu és o Cristo, como fizeram os discípulos, mas não foi isso que aconteceu. Então, queridos, nessa noite, eu queria que a gente pensasse sobre a pergunta mais importante que um ser humano na face da terra precisa responder. E Cristo toma esses líderes religiosos da época como referencial, digamos assim, do topo da cadeia. Porque se eles não soubessem a resposta, certamente isso teria implicação para todos os demais que fossem guiados por eles. Portanto, nós estamos aqui diante da questão mais importante para a vida destes homens e para a nossa hoje. E a pergunta é: quem é Jesus Cristo, segundo as Escrituras? Quem é Jesus? Não é segundo o mundo, não é segundo os filósofos. Segundo Deus, conforme a revelação da Escritura, quem é Jesus?
Então ele vai colocar isso, primeiramente, pela seguinte pergunta. Veja comigo o verso 41. Reunidos os fariseus, então veja que o foco é a liderança. Interrogou-os Jesus: que pensais vós do Cristo? Quem é Jesus para você? É isso aqui a pergunta. Quem é Jesus? O que vocês entendem sobre Jesus? Quem é? E aqui, irmãos, eu queria que vocês, nessa noite, não somente olhassem para essa pergunta como uma pergunta para os fariseus, mas uma pergunta para você. Quem é Jesus? Porque ainda que você tenha um arcabouço teológico, como esses homens tinham, é possível que você não saiba por experiência pessoal. Não sabe. Você articula a verdade, você fala sobre isso, mas esta verdade que você fala não é aquela que você tem no seu coração, está aqui só na cabeça. E era o que estava acontecendo com esses homens. Eles tinham na cabeça quem haveria de ser o Cristo, mas eles não conseguiram reconhecer o Cristo diante deles, porque isso não estava onde? No coração. Por isso aí pergunta: que pensais vós de quem? Do Cristo. De quem ele é filho? E aí, irmãos, eu queria que nós víssemos a resposta desses homens, que foi certa. Vamos ver? Verso número 42. De quem é filho? Responderam-lhe eles. Então houve uma unanimidade. De quem Jesus é filho? De quem ele é filho? De Davi. Está certo? Tá. Nós não vimos agora há pouco? Na genealogia? Volte lá para você ver, por favor. Capítulo 1. Livro, verso 1. Da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de quem? De Abraão. Davi era o quê? Rei. Será que as pessoas sabiam que o Cristo era filho de Davi, por isso também seria rei? Sim. Vamos agora, por favor, para o capítulo de número 2, de Mateus também. Posso ler? Verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido? Agora, o que é que diz aí? Porque ele era rei dos judeus. Porque ele era filho de Davi. Então, quando os fariseus responderam esta pergunta, de quem ele é filho, dizendo é de Davi, eles acertaram. Então Cristo estava conduzindo estes homens ao primeiro reconhecimento importantíssimo: se ele é filho de Davi, ele não somente é rei, mas ele é também homem. Então aqui está sendo definido o quê? A perfeita humanidade do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos pensar, qual é a razão do embaraço? É porque aqueles judeus, eles cultivavam a expectativa de um rei que viesse e acabasse com os romanos, porque eles estavam debaixo de opressão há muitos anos. Eles vinham de um histórico de sofrimento, sofreram no Egito, foram tomados pelos assírios, devastados o reino do norte, o reino do sul foi levado cativo para a Babilônia, um povo que sofreu, saiu da sua terra, depois volta, mais sofrimento, e eles estavam cansados de sofrer. Portanto, a expectativa é que viesse um rei libertador, poderoso, quem sabe num cavalo bonito, com um exército grandioso, e como eu disse, acabasse com os romanos. Mas esse rei que ele estava vendo diante deles era frágil, filho de um carpinteiro, nasceu numa cidade paupérrima, não tinha vultuosidade social nenhuma. E agora esse homem está dizendo para mim
que é rei. Interessante que, quando você vai considerar esse aspecto ao longo do livro de Mateus, que Cristo vai fazendo a sua obra, perdoando pecados, curando enfermos. Houve um momento em que os discípulos estavam no mar revolto. Por favor, abra a sua Bíblia, ainda em Mateus, né? Agora, no capítulo de número 14. Capítulo 14. Do verso 22 até o 33, nós temos aquele evento onde o Senhor Jesus Cristo anda por cima do mar. E os discípulos estão no barco com muito medo, né? E Cristo entra no barco e a tempestade acalma, né? Depois que ele resgata Pedro. Pedro começa a andar, depois afunda. Então eu vou ler, por favor, a partir do verso número 31. Diz assim: e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. Agora veja, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, qual foi a frase que eles disseram? Verdadeiramente. Eles queriam um rei para dominar exércitos, e ele podia fazer isso, mas ele estava demonstrando seu poder, dominando a natureza. Qual exército domina a natureza? Você sabe que os alemães, segundo o que disseram os historiadores, perderam a guerra por causa do mau tempo, estratégico. Pegaram um fio tão grande, que eles não conseguiam se mover. Um grande exército. Perdeu. Por causa da natureza. Aí você está diante daquele que é Senhor sobre a natureza, dando evidências claras do seu poder, restaurando pessoas enfermas. Daí a importância da pergunta: quem vós dizeis que eu sou? Tu és filho de Davi. Tem que ser filho de Davi, tem que ser homem. E a primeira questão está posta: eu sou homem, eu sou descendente de Davi. Mas aí, por favor, volte seus olhos mais uma vez para Mateus 22. Diante da resposta dos fariseus, a partir do verso 43, Cristo então faz a segunda série de perguntas. Então, na primeira, ele queria que os fariseus afirmassem que Cristo tinha que ser filho de quem? De Davi, e isso apontava para a sua humanidade, ok? Deus homem. Na segunda série de perguntas, verso 43, diz assim: replicou-lhes Jesus: como, pois, Davi, de quem o Cristo devia ser filho, pelo Espírito, chama-lhe Senhor? Aí agora a questão me embaraçou. Preste atenção agora no que eu vou dizer. Ele está dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que tem que ser filho de Davi. Aí Cristo pergunta: então me diga agora, como é que Davi, que é pai do Senhor, chama-lhe Senhor? Em outras palavras, está o seguinte: você já imaginou se eu chegasse para José e dissesse assim: o Senhor pode deixar eu sentar aqui? Ficaria estranho. Por que ficaria estranho? Porque um filho não pode ser senhor sobre o pai. Então Cristo está dizendo o seguinte: como é que Davi chamou Senhor ao filho? Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 110. E aí esse salmo, que é o que Cristo cita, vai explicar. Eu quero que você preste bem atenção, porque fazer igual o pastor Sung, né? Quem tem o Espírito entende. Eu espero que você entenda. Salmo 110, verso 1. Qual é a questão lá? Cristo pergunta: como é que Davi pode chamar o seu filho de Senhor? Explica isto. Aí o Salmo 110 explica, eu vou ler, tá? Disse o Senhor ao meu Senhor:
Está vendo que a palavra Senhor aí está em caixa alta? É Jeová. Ok? A segunda palavra Senhor é Adonai. Então seria assim: disse Jeová a Adonai. Só que quando eu digo Jeová disse a Adonai, quantas pessoas estão falando? Ou quantas pessoas estão presentes nessa cena? Duas. Uma está dizendo para outra. Entendeu aqui? Seguindo o texto. Assenta-te a minha o quê? Direito. Ele está dizendo o seguinte: então Jeová está dizendo para Adonai sentar à direita dele. Quantas pessoas estão sentadas? Duas. Quem são elas? Jeová e Adonai. Entenderam? Então, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te o quê? Só que quando Cristo cita esse texto em Mateus 22, ele está dizendo que Davi falou pelo Espírito. Não está isso dito aí? Ou seja, ele falou inspiradamente, reconhecendo que haveria de ter um Senhor que chamaria o outro Senhor para sentar à direita dele. Quem é esse segundo? O primeiro é Deus, o Pai. O segundo é Deus. Por isso que Davi pode chamar Cristo de Senhor, mesmo sabendo que ele haveria de nascer muito tempo depois e seria descendente dele. Aí Davi diz assim, disse o Senhor Yahvé ao meu Senhor Adonai. Então, disse o Pai ao meu Senhor o Filho. É isso que está posto aqui. E aí Cristo vai dizer o seguinte, que Davi falou o quê? Inspiradamente. Ou seja, ele foi movido pelo Espírito, o Espírito foi quem revelou a ele essa verdade. Não foi uma questão de moto próprio. Lembra que eu li com os irmãos agora há pouco, Mateus capítulo 16, a declaração dos discípulos? Quem diz o povo que eu sou? Aí Pedro disse, tu és o Cristo, o quê? Aí Cristo volta-se para Pedro e diz, olha, não foi carne, nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos... Por isso, bem-aventurado és, Simão Barjonas. Então, quando Davi falou, disse o Senhor, meu Senhor, ele estava sendo abençoado com uma revelação acerca da segunda pessoa da Trindade, que seria seu descendente, portanto, filho, mas ao mesmo tempo seria seu o quê? Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te o quê? Quando Cristo fala isso, o que é que ele está dizendo? Olha, o rei que vocês esperam, que é descendente de Davi, que foi um rei reconhecido por vocês, me chamou de quê? E por que vocês não chamam? Ele me reconheceu pelo Espírito. Vocês não estão reconhecendo. Então, em outras palavras, o que é que Cristo estava dizendo para esses líderes? Davi falou porque tinha o Espírito. Vocês não estão falando porque o quê? Vocês não têm o Espírito. Agora a implicação. Quem não tem o Espírito de Deus, nasceu de novo? Ninguém pode falar Senhor Jesus senão pelo Espírito. Então Cristo está chamando aqueles homens de quê? Seus ímpios. Vocês dizem que conhecem a Bíblia, vocês citam versículos bíblicos, vocês dizem afirmar e afirmam, quem é que vai ser Jesus, quem não vai ser. Vocês estão me perseguindo com essas perguntas tolas de vocês, mas vocês são incapazes de responder uma simples pergunta: quem eu sou? E a razão é simples também, é porque vocês não têm o Espírito de Deus, vocês não são regenerados, vocês não são crentes, vocês são ímpios. É isso que está sendo dito. Voltando para o texto,
O que é que acontece na sequência do verso 1? De Salmo 110, tá? Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te o quê? À minha direita. Agora leiam a segunda parte do verso. Até os teus inimigos. Então Cristo está afirmando uma outra coisa aqui. Vocês querendo ou não, há uma promessa feita a Davi, que os meus inimigos estarão aonde? Então, se vocês são meus inimigos, vocês ficarão aonde? Debaixo dos meus pés. Abra a Bíblia, Efésios capítulo 1, por favor. Abriram? Veja comigo, por favor. Vou ler a partir do verso 15. Efésios 1, 15. Posso ler? Nós estamos aonde? Cristo, filho de Davi, filho de Deus, Deus Todo-Poderoso, Rei, disse que estaria sentado à direita do Pai e poria os inimigos aonde? Debaixo dos pés. Será que isso é verdade? Vamos ver. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Dele quem? Cristo. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no... Percebeu? Verso 20, fazendo sentar à sua direita, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te a minha o quê? Qual é a parte que está faltando do verso lá? A parte do inimigo aonde? Debaixo dos pés. Mas ele já está sentado, não está? Eu queria que você imaginasse essa cena, tá? Pessoa sentada, na sua frente um trono. Ok? Imaginou? Cristo. Agora prosseguindo. Verso 22. E pôs todas as coisas debaixo de quê? Dos pés. Dos pés de quem? De Cristo. Para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu a igreja. Então, Cristo reinando soberanamente na visão do rei Davi, já contemplando na sua glória. Aí Cristo diz isso, agora vamos voltar para Mateus 22, para os fariseus. Verso 44, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aí ele pergunta, se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Como é que Jesus pode ser filho de Davi, se Davi chama ele de... A única resposta é a seguinte, sabe por quê? Porque ele é Deus, e como ele é Deus, ele é eterno, e se ele é eterno, ele não tem pai que o gerou. Então Davi é o quê? É filho mesmo. Entenderam? Irmãos, quando Cristo fez essa segunda pergunta, essa segunda série de perguntas, o que você acha que os fariseus responderam? Porque agora estava revelado. O que ficou revelado? Jesus, que está na minha frente me questionando, ele é o rei e ele é Deus. Ele é homem, descendente de Davi, e ele é Deus. Tanto é que Davi lhe chama o quê? Ora, se ele é o Deus homem,
O que me resta fazer diante do Deus homem? Agora abra a Bíblia aí, por favor, em Filipenses capítulo 2. Era isso que os fariseus tinham que fazer, mas não fizeram. Filipenses capítulo 2, verso 9. Diz assim, abriram? Posso ler? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Agora veja, ó, para que ao nome de Jesus, leia o resto. Os fariseus fizeram isso? Por quê? Porque Cristo estava certo quando dizendo: vocês não têm o Espírito, por isso que vocês não podem entender. O que fizeram então os fariseus? Era para ter feito isso, não fizeram. O que foi que eles fizeram? Verso 46. E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém a partir daquele dia, o quê? Fazer qualquer pergunta. Porque a pergunta principal já tinha sido feita: quem eu sou? Ora, se vocês não sabem quem eu sou, você está procurando saber outra coisa? Se vocês não sabem quem eu sou, você tem que saber qual é o mandamento? Qual o grande mandamento? Não. Para que saber um grande mandamento? Você não sabe quem eu sou? Sem saber quem eu sou, de que vai adiantar você saber o grande mandamento? Se vocês não sabem quem eu sou, de que adianta saber se no céu eu vou me casar? Você não sabe nem se vai para lá? Se você não sabe quem eu sou, de que adianta saber se você paga ou não paga imposto? Porque pagando imposto você vai para o inferno, porque você não sabe quem eu sou. E se você pagar, também você vai, porque você não sabe quem eu sou. Então a grande questão não é se eu pago imposto, não é se no céu eu vou casar, ou qual é o grande mandamento. Não, meu filho, a grande questão é quem é Jesus. Essa é a grande questão. E a Bíblia diz: ele é o filho do rei prometido. Ele é ungido de Deus. Ele é Deus, que em sua misericórdia veio a este mundo para cumprir toda a lei, obedecendo-a ativamente, para dar a sua vida na cruz, em obediência passiva, para verter sangue precioso para a remissão dos nossos pecados, para ser sepultado e permanecer lá por 3 dias, e ser ressuscitado ao 3º dia, e ser assunto aos céus, de onde há de vir, para julgar vivos e mortos. E aí a grande questão nesse dia vai ser: quem sou eu? Quem sou eu? E se você na sua vida presente não afirmou isto de todo o seu coração, e não se quebrantou diante do rei, de nada vai adiantar você ter pago imposto, ter procurado cumprir a lei, ou quem sabe até casar ou não casar, porque a grande questão está relacionada com quem é Jesus Cristo. Que importância esse texto tem para nós hoje, meus irmãos? Você não é fariseu, né? Embora seja um adjetivo para muitos, né? Eita, fariseu. Geralmente quando se diz isso, é quando a pessoa é muito rigorosa com a lei, né? Para os outros, mas para ela não. Cobra do outro, mas para ela, nada. Você não é fariseu, né? Nos termos aqui.
E qual a importância disso? A primeira, e eu creio que a mais direta, é saber quem é Jesus para você. Meu filho, minha filha, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, você precisa saber quem é Jesus. Esses dias eu estava conversando com uns jovens, não era desse ambiente, portanto, ambiente eclesiástico, né? E a minha pergunta para eles foi: vocês sabem quem é Jesus? Pasmem, não sabiam. Eu olhei assim e digo: meu pai. Mas aí eu perguntei outra coisa. Da mídia. Você conhece fulano de tal? Conheço. Fulano de tal? Conheço. Conheço. Como é que você conhece? Eu sigo. Eles conheciam personalidades do mundo, mas não conheciam o ser mais importante de todo o universo. Não tem algo errado? Não tem algo errado? Tem, meu filho. A falha pode estar em nós, crentes, que não anunciamos mais a Jesus. Nossa falha pode ser uma das causas. E basta perguntar, e não precisa me responder: para quem você fala de Cristo? Para quem? Qual foi a última vez que você falou de Jesus para alguém? Essa é a grande pergunta. Quando foi? O que é pior? Além de não falar, a sua vida não instiga ninguém a perguntar sobre quem é Jesus, porque você não vive como Jesus. Você não vive como discípulo de Jesus, você veste-se como um mundano, você come como mundano, você bebe como mundano, você sai como mundano, você fala como mundano. Ora, se você se porta desse jeito, você acha que alguém vai querer perguntar quem é Jesus para você? Não, porque você é um mundano. Ou pelo menos procede como tal. Não tem algo errado. Tem. As pessoas não sabem quem é Jesus e a falha pode estar em primeiro lugar conosco. Porque a nossa vida é falha. E aí você analise sua vida, meu filho. Você analise sua vida, o que é que você está fazendo. Porque você foi chamado por Deus para ser um discípulo de Jesus Cristo, em todos os termos. Não é só sentadinho aqui no banco da igreja, não. É quando você sai daqui. E aí a gente fica sem saber se é o quê. Então, a falha pode estar nisso, em nós. Mas pode também estar neles. Porque o mundo busca o que o mundo oferece. Então pode estar neles também. Mas uma coisa eu tenho que estar com a minha consciência tranquila. Eles não conheceram a Jesus, não foi por causa de mim. Porque todo o meu esforço foi para glorificar a Deus por meio de um viver que honre ao Senhor e que dê um testemunho de quem de fato eu sou. Um servo de Jesus Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava olhando, presbíteros, nosso hall de membros. Se Deus permitir, será atualizado brevemente. Nós temos mais ou menos 400, né? 413. Meu irmão, nós temos um batalhão. É o efetivo de um batalhão de soldados. Você já imaginou que é um batalhão entrando numa cidade armado,
E aqui eu estou falando armado espiritualmente, tá? Para lutar nesse mundo aí. A gente não estaria fazendo uma grande diferença nessa cidade, não? Porque se 12 homens comuns, tem até um título do livro, vale a pena ler, transtornaram o mundo da época, 12, e 413, faria o que nessa cidade? As pessoas iam querer saber quem era Jesus, porque não tem condição desse povo ver desse jeito, não. Tem diferença aqui, tem algum problema aqui. Por que estão vendo dessa forma? Não é, irmãos? Mas a gente não salga em casa, a gente não salga no trabalho, a gente não salga na vizinhança, a gente não salga na família. Por isso que as pessoas continuam sem saber quem é Jesus. Então essa é a primeira coisa. Esse texto é importante para mim, porque me coloca diante da grande questão, quem é Jesus, e do meu papel como crente, de mostrar às pessoas quem Jesus é. Segunda coisa, são 3, tá? Segunda. Os fariseus acharam que fizeram grandes perguntas. Lembra das perguntas? Pago ou não pago tributo? Pergunta difícil, né? Para nós. Para Cristo não, foi fácil. Segunda, no céu casa ou não casa? Ou pergunta difícil. Também não foi não, Cristo respondeu. E o grande mandamento? Também não foi não. Mas aí quando Cristo faz, eles se embaraçam. Se embaraçaram tanto, que nem ousaram mais fazer pergunta nenhuma. Então a questão aqui é a seguinte: você sabe quem tem as grandes questões sobre a vida? Não é você não. É Deus. Ele tem as perguntas e as respostas. Então talvez você esteja vivendo aí uma grande crise existencial, né? Meu Deus, quem sou? De onde vim? Onde vou? Aí Jó estava com um grande problema, me refiro ao Jó da Bíblia. E ele começou a questionar o seu sofrimento, sofrimento. Mas chega um momento do livro de Jó, por favor, abra a sua Bíblia, em Jó, que a coisa inverte. Aquele homem que era o questionador, agora tem uma inversão. Capítulo 38. Do capítulo 38 até o final deste livro, aproximadamente 42, você tem aqui uma série de perguntas que Deus faz a quem? A Jó, que estava questionando o quê, irmã? Por que eu sofro? Por que eu estou assim? Grandes perguntas, não são? Mas quem tem as grandes perguntas é quem? É Deus. Aí a pergunta dele, ó, verso 1 do capítulo 38. Depois disto, estão acompanhando? O Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Vocês estão atrapalhando. As suas perguntas atrapalham. Vocês estão querendo escurecer o meu conhecimento. Você não entende nada. Não entende. Cinge, pois, os lombos, verso 3, como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Então agora ele começa a fazer perguntas. E é só pergunta simples. Primeira pergunta: onde estava tu quando eu lançava o fundamento da terra? Quando eu li esse texto, eu comecei a rir em casa. Eu disse, meu Deus, que pergunta simples. Ele está perguntando o seguinte: quando eu lancei o fundamento da terra, você estava onde, Jó? Aí ele pergunta mais. Vamos lá, segunda. Dízimo se tem entendimento. Segunda pergunta: quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou seja, quem foi que mediu, Jó? Que, o mar vai daqui até aqui, o céu vai daqui até aqui, a medida desse animal vai daqui até aqui. Quem foi que botou essa medida? Medida é uma coisa simples, irmão, a gente mede o tempo todo. Na época aqui era um abraço, 2 braças, né? Mas me diga aí, Jó. Meus irmãos, ele faz essa série de perguntas. Aí,
Quando chega no capítulo 40, verso 3, olha Jó. Veja que ele ouviu essa série de perguntas, né? Aí chega no verso 40, verso 3, então Jó respondeu ao Senhor e disse, leiam aí, por favor, o verso 4 e 5. Sou indigno. Eu vou parar de fazer pergunta. Mas Deus não para. Aí ele disse, Jó, cinge os nomes de novo que eu vou iniciar agora outra série de perguntas. Aí ele começa a partir do verso 6. Quando chega no final dessa série, que é o capítulo 42, verso 1, aí Jó tem aquela frase que todo mundo conhece e que às vezes é deslocada do seu contexto. Você sabe por que Jó disse isso? Porque ele recebeu tanta pergunta de Deus que ele não teve resposta, que ele disse, meu Deus, tu és Deus. Olha o que ele diz. Então respondeu Jó ao Senhor, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Entenderam? Então olha para mim agora. Quem que você acha que tem as perguntas mais importantes? A pergunta mais importante, quem fez foi Jesus. Quem eu sou? Você está perguntando como é que vai pagar a sua conta, se vai ficar curado, se vai casar, quando é que vai morrer. Mas a pergunta mais importante, quem fez foi Jesus. Qual é? Meu filho, quem eu sou? É essa pergunta que pode levar você para uma eternidade no céu ou no inferno. Então, qual é a grande questão da minha existência? É saber quem Jesus é e me quedar diante dos seus pés, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder e a minha necessidade profunda, final e eterna dele. Porque sem ele nada sou e nada posso fazer. Quem tem as grandes perguntas? E eu quero finalizar dizendo o seguinte: aqueles fariseus, eles foram muito audaciosos, não é? Uma série de perguntas, confrontações e tal. Mas quando Cristo fez a pergunta que eles silenciaram, daquele momento em diante, eles não ousaram fazer mais perguntas. Mas o texto não diz que eles deixaram de fazer outras coisas. O que foi que eles tentaram fazer a partir dali? Agora eu não vou perguntar mais não, eu vou matar. E fizeram. Então eu quero mostrar para você o seguinte: se diante da grande pergunta você não se queda diante do Senhor e crê nele como seu Senhor e Salvador, sabe o que vai acontecer com você? É que a partir desse momento você vai se tornar um grande inimigo de Deus. E você vai querer banir Deus da sua vida. Isso é impossível, mas você vai tentar. Como fizeram os fariseus. A partir dali eles não perguntaram mais nada, não tem pergunta. Você pode ler aqui em Mateus o tempo todo, não tem mais pergunta. Mas o coração deles não foi transformado porque eles ficaram calados. O coração deles ficou com mais ódio. E aí eu fiquei pensando sobre algumas conversas que por vezes eu tenho, talvez você também. A gente pergunta uma coisa à pessoa, quer ouvir dela, da boca, né? E a pessoa não diz, ela fica calada. Eu tenho muito receio quando pessoas ficam caladas, quando elas são interpeladas. Por quê? Porque quando elas falam, elas revelam o coração. E quando elas silenciam, é possível que elas estejam escondendo um grave problema no coração. E no caso aqui era real. Ódio. Ódio contra Deus. Ódio contra Jesus Cristo. E eles mataram Jesus. Então eu queria que você pensasse o seguinte: diante da grande pergunta,
Esse não é um momento de ficar silente, mas de você dizer com toda clareza ao Senhor: Senhor, eu tenho dúvidas ainda. João Batista teve dúvidas. Eu não compreendi isso. Mas não cultive no seu coração ódio contra o Senhor, porque isso vai ser terrível para a sua vida. Desastroso. Para todos os que confessam a Cristo, a promessa que Ele faz é: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai. Mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de... Se você confessa, bendito seja Deus por isso. Feliz é você, bem-aventurado. Agora, se você nega, rejeita, você tem que ir para casa muito preocupado. Muito preocupado. Porque a sua condição não é boa. Não é boa. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Nos ajude, para que com santo temor, a gente viva para o louvor da sua glória.